Olá, bem-vindo, empreendedores e empreendedoras desse Brasil. Está no ar mais um Pode Mais, hoje com a presença ilustre de Carlos Bir e Johan Peter, presidente do Instituto Prado. Carlos, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Carlos, primeiro eu queria que você falasse sobre o que é o Instituto Prado. Muito bem. O Instituto Prado é um ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia. Ele nasce dentro do Prado, que é o bairro Cidade, lá no Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre, com o objetivo de desenvolver negócios e focar na aceleração de startups e empresas de tecnologia. Então, além do desenvolvimento imobiliário, além da concepção de estrutura urbana que o Prado traz, dentro disso existe uma parte empresarial. E dentro dessa parte empresarial, nós criamos, a partir de alguns conceitos que já tem no mercado, um parque tecnológico. Então, o Pradotec é um parque tecnológico para desenvolvimento de tecnologia e aceleração de empresas e startups. E quais foram os conceitos que você usou, que você pensou antes de construir esse parque tecnológico, essa cidade-bairro? Na verdade, começa antes com a concepção de bairro-cidade, com a concepção de novo urbanismo, com a ideia do Prado. Então, o Prado já tem uma parte que hoje, com moradores e muitas casas em construção, que é a parte de condomínio, um loteamento de acesso controlado, e é um produto de alto padrão. Para além disso, do lado, tem todo um desenvolvimento de incorporação vertical. E aí entra uma parte residencial e uma parte empresarial, e aí casa com o Pradotec. A concepção desse caminho, ela vive muito do conceito de novo urbanismo. É um conceito que hoje já está relativamente difundido e entendido. Eu brinco que tem muito a ver com o velho urbanismo. Por quê? Porque é um lugar para as pessoas morarem, trabalharem e viverem dentro da sua realidade, da sua comunidade, né? Então, ao longo das formações das cidades, estou falando isso num conceito já centenário ou mesmo milenar, você morava no seu trabalho, ou em cima, a sua casa era do lado, era em cima do seu trabalho. E a comunidade e a cidade funcionavam ali, as pessoas faziam um câmbio. O colégio era ali, o supermercado era ali. O sapateiro, o ferreiro, né? O mercado, o pessoal da comida, quer dizer, toda a comunidade vivia em torno de uma convivência próxima, morando aonde trabalha. Com o tempo, houve um distanciamento e as pessoas passaram a morar cada vez mais longe do seu trabalho. Ou no trânsito. E, consequentemente, no trânsito, né? O que encarece não só a infraestrutura e consumo de insumos, né? Gasolina e toda a infra necessária, mas consome muitas horas das pessoas. Então, esses grandes deslocamentos de ida e volta são uma perda de qualidade. Você passar 2, 3, 4 horas se deslocando para o seu trabalho, para a sua casa, todo dia, ida e volta, é um custo altíssimo em termos de custo de qualidade de vida. É uma questão muito complexa dentro de sociedades modernas, dentro de cidades ou megacidades, como nós vivemos numa das megacidades do mundo, né? São Paulo é um exemplo, mas mesmo cidades grandes, né? As cidades que às vezes a gente conhece como grandes na Europa são cidades de 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, né? São bem menores, né? Bem menores, o que facilita o deslocamento. Cidades medianamente grandes no Brasil têm 2 milhões, 5 milhões de habitantes, né? Então, cidades e o seu entorno urbano, a complexidade da vida e essa questão de tentar simplificar o deslocamento, ela é uma questão permanente no urbanismo, né? E o novo urbanismo traz a coisa de viver numa comunidade com mais verde, mais proximidade, conhecer os seus vizinhos e viver na rua. Você acha que as pessoas estão querendo voltar a esse conceito dos velhos valores? Dispersou muito?
Com certeza. Ninguém mora 2 horas do trabalho por preferência. A pessoa é deslocada, obrigada a morar desse jeito, porque o trabalho dela é na Faria Lima, ela tem um salário, se ela não tem um salário, né, dos 2, 3% da empresa, ela tem que morar um pouco mais longe, ou muito mais longe. Né? Até por questões de segurança, você acha? Não, aí existem outras questões, quer dizer, tem um outro caminho que, em termos de urbanismo, que é um movimento, vamos dizer, que aconteceu muito forte e se caracterizou nos Estados Unidos, principalmente no pós-guerra, né, que é a criação de comunidades ao redor das cidades. Então existe um deslocamento, mas que normalmente não é um deslocamento de 2 horas, é um deslocamento de 20 minutos, 15 minutos, meia hora, né? Eu já trabalhei em fábricas, e então eu viajava mais de uma vez na vida, eu viajava 1 hora para ir trabalhar, às vezes mais de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e tanto. A gente se acostuma a quase tudo, o ser humano é um animal que se adapta, mas, de novo, você morar perto do seu trabalho é uma qualidade de vida maravilhosa, né? É um ganho de horas pessoais, de descanso, de família, que tem um grande valor. Então, esse sempre foi um valor que as pessoas gostariam de ter. Ele custa caro quando você está no meio de grandes centros urbanos, onde o preço do metro quadrado, né, vai nas alturas. Tanto mais o Brasil, no curto prazo, tem essa equação. Mas ela não é diferente. As grandes cidades do mundo são muito caras, né, na sua parte central. E ela vai mudando um pouco esse perfil na medida que você vai se afastando do centro, e esse custo é um custo de deslocamento, de horas de vida, em última análise. É verdade, se fala muito hoje sobre gestão do tempo, né? Quantas horas você perde trabalhando, e que é possível você ter uma vida feliz, ter um tempo com a sua família e vai ganhar a mesma coisa, né? É uma das grandes discussões do momento, certamente muito acelerada nos últimos 2, 3 anos, com uma revolução, né? Um raio que caiu no planeta, que é a pandemia, que é uma mudança, né? Como já dito, quer dizer, quem mais acelerou o uso da informática nos últimos 40 anos foi a pandemia. É verdade. Né? Claro, tem várias mudanças tecnológicas, ferramentas, tem um monte de coisa, mas assim, a questão, inclusive, questões bem difíceis, o quanto dá para trabalhar remoto, que funções funcionam bem trabalhando remotamente, que funções precisam estar fisicamente no local, a troca, né, entre qualidade de vida, ficar em casa, e quem é que sabe trabalhar, acordar cedo e manter a disciplina, entregar o trabalho, e quem é que precisa de supervisão para entregar o seu trabalho. Então são várias perguntas ligadas ao trabalho, ao modo de vida e ligadas ao urbanismo, que em última análise é a maneira que as pessoas vivem e constroem a sua vida. Muito bom isso. O que a gente tem de grande inovação no urbanismo? Boa pergunta. É difícil dizer. No urbanismo, eu diria que não é assim uma novidade tão recente. O próprio conceito de novo urbanismo, antigamente as calçadas eram grandes e as ruas pequenas. Chegou um momento que virou a era do automóvel, que vem especialmente de novo no pós-guerra, né? Estados Unidos mais marcante, mas no Brasil e no mundo inteiro. O automóvel toma um espaço gigante da sociedade. E as calçadas são apertadas e as ruas são largas. O novo urbanismo propõe novamente você viver, trabalhar, estudar e viver num raio, inclusive tem raios definidos de 400 metros e 800 metros, que são distâncias caminháveis. Quer dizer, o ideal é você não precisar de carro. Okay, o novo urbanismo enxerga também as pessoas que andam de bicicleta com Exatamente. Quer dizer, existe todo um encaminhamento para uma vida num raio de ação menor, né? E, de novo, essa questão de morar perto ou morar longe, onde é que você trabalha. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas isso conta tudo aqui pra gente, não esconde nada. Não, isso é mais algumas horas de conversa sobre como se deveria melhorar a condição de deslocamento e diminuir esse custo que as pessoas têm na questão do deslocamento. Mas
Depois, uma outra hora, eu te conto. Se você achar, a gente faz um bate-papo sobre isso. Vamos fazer papo interessante aqui, vai precisar ser 2 dias de entrevista aqui com o Carlos Beer e o Hans-Peter. É uma satisfação estar aqui e poder trocar uma ideia contigo, né? Ainda mais que eu conheço a sua carreira. Obrigada. Né? Desde jovem, de foca. Jovem É verdade. É uma apresentadora hoje reconhecida como você. Obrigada. Mas, não, em outra hora seguimos esse caminho. Agora, voltando a essa questão do novo urbanismo, justamente a bicicleta, a caminhada, o patinete, o que o pessoal chama de calçadas ativas, quer dizer, muito mais comércio de rua, verde, espaço para as pessoas. Tem que se valorizar mais as pessoas e menos a estrutura viária. Claro que ela é necessária, as pessoas se deslocam, tem cidades diferentes, vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali, mas realmente nós estamos vivendo uma revolução e o urbanismo é um reflexo da maneira de viver. Seja ela induzida pela população, que quer viver diferente, seja ela induzida pelos planejadores. Aliás, falar de planejamento... Deles. A gente tenta. O grande gargalo do planejamento, o grande gargalo em muitas atividades é o planejamento. As pessoas, de maneira geral, as empresas, as pessoas, as cidades, são maus planejadores. Existe gente com capacidade de planejamento, existe gente com capacidade dessa concepção, mas, em geral, as coisas, e o Brasil, infelizmente, é um bom exemplo disso, fora algumas exceções, tem cidades no Brasil muito bem planejadas. Londrina foi planejada há muito tempo atrás. Muitas cidades do Centro-Oeste são pensadas e planejadas com estrutura urbana. E o que não é bem pensado nesse sentido? Infelizmente, é a nossa São Paulo. Um lugar que cresce, passou crescendo durante, 20, 30 anos, 5, 7, 8% ao ano, todos os anos, é completamente errada em termos de concepção urbanística. É legal que você tocou nesse assunto. Vamos falar agora de casas populares. Eu sei que a Prado tem esse projeto, também faz isso. O que você acha que a gente tem alguma solução para as nossas comunidades, para as favelas e tal, que é isso, né? As cidades foram crescendo, não foram planejadas, não foram estruturadas. Como resolver esse problema e dar uma, vamos dizer assim, uma habitação digna a todos e de uma forma... Claro, conjunta para todos, coletiva. A gente tem mesmo. Ainda bem que a pergunta é simples, é uma coisa bem óbvia, né? Essa é dessas questões que merece, tem gente estudando isso uma vida inteira, tem grandes referências no estudo desses assuntos, tem uma referência brasileira de altíssima qualidade, que é um Jaime Lerner, tem muitos arquitetos, muitos urbanistas. A grande pergunta é a seguinte: existe uma pequena parte da população, como qualquer curva ABC, como qualquer estrutura onde tem muito dinheiro, existe uma parte da população que tem uma condição boa ou razoável de vida e uma parte grande da população que tem uma condição ruim ou péssima. Isso é assim, sempre foi assim, no sentido de que, aí entra num outro debate, que é mais um ano de conversas, que é pobreza, riqueza, geração de riqueza. Não vamos entrar no tema. A questão é que essa curva ABC já existe, fico à disposição para debater. De novo, são outras Vamos fazer um debate aqui no Pode Mais, trazer várias pessoas para debater esse tema aqui. Pode ser. Olhando a realidade, algumas pessoas têm uma condição abaixo do mínimo razoável e muita gente vive numa condição de pobreza. Uma pequena parte tem uma condição razoavelmente boa e uma muito pequena parte tem uma condição ótima. Então, a questão de habitação e de urbanismo e de qualidade de vida, ela é muito difícil de resolver nas grandes cidades. E é tanto mais difícil pela falta de planejamento. De novo, né, essa coisa do surgimento da comunidade, da cidade ser atropelada, de não ter uma visão de estrutura e de maneira de construir isso de forma otimizada, seja através de transporte público, estruturas, né? Eu tenho uma empresa ainda que é focada em habitação popular. Qual é a empresa? Pode falar aqui. Chama Domus, a empresa. E já fiz bastante coisa nesse sentido. O modelo é bom, a prática é muito difícil, né? A viabilização
Porque, no fundo, é o seguinte, quem é que não tem casa? Quem ganha um salário muito baixo, né? E que salário é necessário para ter uma casa? Com o custo do dinheiro brasileiro, essa conta não fecha. Quem ganha 2, 3 salários mínimos tem uma enorme dificuldade de viabilizar a equação de negócio, porque qualquer habitação popular em São Paulo, qualquer lugar com uma infraestrutura de um patamar decente, eu diria que hoje, dando um número que eu acredito, dificilmente estará abaixo de R$200 mil em São Paulo. Inclusive, não é fácil achar uma unidade de R$200 mil, né, para ser financiada. Se ela custa isso, qual é o juro que ela tem que ter para fechar uma conta com R$2 mil? Não fecha. O juro teria que ser quase negativo para fechar a conta. Acaba sendo uma forma de empreendedorismo social? É empreendedorismo social. É empreendedorismo social. O empreendedorismo social é extremamente importante, mas eu não acredito que seja viável uma parte da sociedade ganhar muito dinheiro para ficar pagando a conta do resto da sociedade. Aí nós entramos num outro conceito mais complexo, que é uma outra tese minha. Nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham autonomia financeira. Que cada um tenha um patamar de ganho, tem um trabalho, tem um preparo para o trabalho, uma educação, um nível de formação e educação, para que ela tenha uma autonomia financeira. Aí nós começamos a entrar numa discussão, aliás, que está muito em moda aí nesse mês de eleições, né, sobre de que maneira isso tem que ser feito. Eu tenho as minhas opiniões, mas, de novo, isso é mais algumas milhares de horas de conversa e várias teorias. O fato é o seguinte, a população de baixa renda não consegue, se não tiver um programa de governo, e os que estão aí com o custo do dinheiro no Brasil não fecham a conta, né? Não viabiliza a habitação para quem ganha salário baixo. Eu já fiz muitas unidades. Quando você pega uma unidade, um apartamento de 40, 50 metros quadrados, que é pequeno, mas enfim, é uma infraestrutura viável para um quarto e sala, e é possível viver 2 pessoas, às vezes moram não 2, mas até mais 10, né? Mas enfim, esse tipo de unidade vai custar hoje no Brasil, se você olhar os custos de construção, ela vai custar perto de R$2 mil o metro quadrado. É caro, né? É caro, os materiais subiram muito, o custo todo da estrutura de viabilização de negócios é muito alto, né? Quando você quer que um empresário faça esse negócio, você tem que calcular que ele vai pagar impostos, correr risco e gostaria de ganhar algum dinheiro, né? Sim. Então, essa é uma equação que já vem de muitos anos, ela tem momentos melhores e piores, certamente com Selic a 13,75 não tem habitação popular. As pessoas de baixa renda não vão conseguir ter a sua casa, o que é péssimo para a sociedade. Desculpe se eu me alongo. É um problema que a gente vai resolver lá na frente, porque agora eu quero saber o que tem de inovação relacionado a material no setor da construção. Obrigado pela pergunta, Vivi. Eu mesmo tenho um caminho que eu desenvolvi dentro da Domus de paredes autoportantes de concreto armado. Isso foi uma startup, um projeto que eu desenvolvi. É muito lento e trabalhoso implementar uma tecnologia. Nós conseguimos levar isso, ser aprovado na época, Ministério das Cidades e aprovado pela Caixa, quer dizer, uma coisa super difícil, demorou muitos anos para ser viabilizado. E nós temos esse sistema construtivo. Mas esse é um exemplo, né? E, de novo, trazer inovação para um setor... primeiro, que tem grandes responsabilidades. Quando você vai construir uma casa, você tem que ter uma garantia de qualidade muito alta. Segundo, tem uma complexidade enorme num setor até de cabeça conservadora, né? Quer dizer, então, assim, tem muito pouca gente com disposição
para testar. Tem ideias boas no mercado. Esse setor ele é mais conservador do que a média? do que a média, do que Eu o diria normal? bastante mais. Eu achei que era bem moderno, que é um setor assim, os arquitetos são bem artísticos. Ah, bom, arquiteto, sim. Sim, mas a construção não. Construção, correr risco, botar de pé, engenharia, sistemas construtivos. E, em parte, tem razão de ser conservador. Não dá para... se você errar ao fazer uma coisa que não tem uma responsabilidade que ponha risco na vida das pessoas, ou ponha em risco qualquer condição das pessoas, você tem uma margem de erro maior. Quando você vai lidar com a condição de vida, com a saúde das pessoas, você não tem margem para erro. Você tem que, inclusive tem, né, coeficientes de segurança exigidos e está certo, tem que ser assim mesmo. A questão é, o setor, além das questões óbvias de normatização, é muito normal que o setor tenha um conservadorismo, ou até, em bom português, uma acomodação. Por segurança. Por segurança e por não ter vontade de pensar diferente. Você tem? Eu tenho, já apanhei muito na vida por ser uma pessoa que pensa diferente e propõe ideias novas. Eu trabalhei ainda uma outra vida que eu vivi, eu fui executivo em produtos de aço, né? E nesses anos de Gerdau, para você fazer a tecnologia de aço estrutural funcionar, foi sempre uma enorme dificuldade, porque faltava cultura, faltava vontade e um certo desconhecimento. Quando se trouxe, eu participei diretamente disso também, quando se começou a usar corte e dobra de vergalhão nas obras, o pessoal também tinha muita dificuldade de absorver e não queria aceitar a ideia de que, ok, custa mais caro, mas você tem outros ganhos, quer dizer, diminui a perda, ganha velocidade, ganha qualidade, ganha gestão, né? E zera desperdício. Então, todas essas questões, uma vez que depois que o cara usou, fez a conta completa, depois que ele entrou, é difícil sair. Mas existe naturalmente uma resistência, uma parte por custo, inclusive, é normal essa briga, mas em grande parte por conservadorismo do setor mesmo, né? Eu sempre fiz assim, funciona, não quero fazer diferente. Preguiça de inovar. Preguiça talvez também, não vou descartar a palavra, mas inovação dá muito trabalho. Inovação é bonito em artigo de revista, em conversa. Inovação na prática demanda tomada de risco. Tomada de risco implica em risco de erro, né? Então, hoje está muito na moda. Hoje, inclusive, quase na moda demais. Vamos tomar risco, vamos errar. Tá? A inovação ela está associada ao erro. Ela está associada a investigar coisas que não são conhecidas. É o novo, é o desconhecido. Então, hoje, de novo, está muito na moda, e eu mesmo sou um cara ligado à inovação, gosto muito. Tem uma frase clássica de negócios: quando você está certo muito cedo, você está errado. Por quê? Porque se você está certo, mas o mercado não está pronto, você está errado, né? Essa é uma frase, ela é mais dita em inglês, mas quando você... Então, assim, a outra frase é uma frase do Victor Hugo, se eu não me engano. Uma das coisas mais fortes que existe no mundo é uma ideia que chegou à sua hora, né? E é uma verdade. Então, esse tempo de que quando chegou a hora daquilo acontecer, ou você está certo, mas o mundo não está pronto, então a inovação passa muito por aí. Uma parte isso aqui é o que eu sei fazer, não estou a fim de pensar diferente. É uma parte, sem dúvida. Hoje, muito questionado, hoje estão chacoalhando bastante essa ideia. Essa é uma ideia vigente, e tanto mais em organizações mais sólidas, mais tradicionais, mais velhas, e menos em organizações novas. Por isso que a inovação... tem empresas fora da curva, uma 3M, mas inovação não vem de grandes empresas. Inovação vem de novas empresas. Que um dia engolem as velhas, eventualmente, ou são compradas. O grande caminho hoje das startups é um dos grandes caminhos, ou criar seu próprio caminho e ter investidores que bancam o risco, ou, do outro lado,
é o que o pessoal chama de corporate venture capital, né? Capital de risco das grandes empresas comprando startups, comprando tecnologia. Tecnologia e inovação é essencialmente jovem, é novo. Muito bom. Caco, que dica você dá para ser um bom gestor no setor da construção, ser um bom líder? O que incentivar nos seus colaboradores? Como tratar com tantas pessoas, né? Porque são inúmeros colaboradores, inúmeras pessoas em cima de uma ideia. Essa é a pergunta mais importante que pode ser feita a um empreendedor. Você pode começar com uma boa ideia e ir fazendo você mesmo, traz um amigo ou traz uma pessoa para trabalhar para você. Logo depois, você precisa começar a formar time e conseguir formar um conjunto, né? No Brasil a gente usa muito, e vou me permitir aqui, futebol, né, como analogia. Você tem que ter gente com capacidades diferentes, tem que ter centroavante, tem que ter goleiro, tem que ter gente na defesa, tem que ter gente no meio de campo. Gente que serve para dar sustentação, tem gente para avançar. Então, montar um time, né? Essa é uma analogia, de novo, muito brasileira. Boa analogia, muito brasileira, todo mundo gosta. Aliás, mundial, né? Quase, esse é o esporte, é o maior esporte do mundo, inclusive. Vamos Brasil, né? Estamos aí de novo, é verdade. Mais uma época de fé na nossa seleção. Vê como é um assunto nacional, né? Põe o Neymar, põe o Jeromel, traz o Pedro, ele tá bom que chega, vai botar quantos coroa, vai botar quantos garotos? Qual é o mix ideal? É a mesma coisa dentro de um time, quer dizer, quantos engenheiros você quer ter? Quantos caras tem que ser de vendas? Quantos tem que ser de vendas técnicas? A sua área financeira manda que chega no seu negócio? Manda de menos ou manda de mais? A sua empresa é uma empresa para mercado ou todo mundo conhece produto e ninguém sabe quem é o cliente? Então, assim, você achar o mix de pessoas que compõem, e aí o empresário tem que saber fundamentalmente, comentei isso um outro dia, qual é a sua limitação. Tem que saber no que ele é bom. Mas o mais importante é saber no que ele é ruim. É importante o líder saber delegar? É o mais importante. Especialmente quando você começa a ter um time e a sua função passa a ser menos de executor, menos do cara que mete a mão em tudo e cuida de tudo. E isso é super difícil, porque uma coisa é, eu sei fazer desse tamanho, uma coisa é ter uma carrocinha de cachorro-quente e fazer um super cachorro-quente, de novo usando meus exemplos. Adoro, um exemplo da vida real, né? E aí você sabe fazer, ok, cresceu, meu cachorro-quente é um sucesso, tem fila. Bom, agora vamos fazer uma franquia, agora eu vou ter 10. É diferente. Como é que você não sai de ser o cara que faz o cachorro-quente, que sabe... Fazer o molho no ponto certo. Quantos minutos a salsicha, de que maneira faz o pão, sei lá, né? Eu pego um exemplo que é, de novo, pegando a analogia do futebol e cachorro-quente, todo mundo conhece. Da hora de você deixar de ser o cara que faz, para ser o cara que ensina os outros a fazer e controla a qualidade de 10... E esses 10 não estão um do lado do outro, né? Um está aqui, o outro está lá, o outro está, né? Estão num bairro, ou estão em 10 cidades, ou estão em 10 países. Como é que você reproduz o modelo? Então, como é que você sai de um pequeno empresário para um pequeno médio, para um médio grande, né? Para um grande e para um gigante? Cada uma dessas conversas é uma história em si. Então, desde o empreendedor, o meu conhecimento e a minha coragem, a uma grande corporação em que o presidente tem que fazer um esforço para ir ver o cliente de vez em quando. Eu recomendo qualquer presidente de qualquer empresa, vá no cliente. Até o micro que está começando agora, né? Até o micro. Uma frase Vá conhecer o seu cliente. Não, só existe isso. Se não conhecer o cliente, não vai. Hoje fala muito, né, em B2B, já até ouvi dizer que vai ter um festival de inovação e agora é B2Human, né? Já como você ser mais próximo com o seu cliente, agregar o seu colaborador. O B2C já né? Business to consumer, quer dizer, é a empresa com o consumidor. Mas, na verdade, e essa é uma frase, de novo, muitas das coisas são velhas e o pessoal dá uma roupagem nova e conta histórias. Mas, no fundo,
e eu acredito muito nisso, e para mim é mais do que comprovado, né? Negócios são pessoas. Então, Sim. atrás de sistemas e processos, existem pessoas. Então, o entendimento de que pessoa está do outro lado, quem é aquela pessoa e como isso funciona, é um valor importante para os negócios, né? E isso sempre existiu. E as melhores pessoas, as melhores empresas são as que cuidam bem da sua equipe, sabem quem são as pessoas de dentro de casa. E estas pessoas, quando estão satisfeitas, são boas, treinadas, motivadas, vão arrumar outras boas pessoas para se relacionar. Aqui já resolvi a vida de todo mundo em 2 minutos. É verdade, muito bom. Botar, não, mas é muito importante isso que você isso. falou. Porque você fala assim, não é um tema inovador, né? Vem se trazendo de volta. Mas aqui tem muitas empresas que tratam os colaboradores como números. Não olham, não enxergam o talento dele ou como não acredito pessoas. muito no futuro dessa empresa. Não sei nem quem é, mas não acredito nessa empresa. Acontece e não muito. E às vezes até ganha dinheiro, mas não tem minha simpatia nem meu respeito. Infelizmente, os sistemas gerenciais muitas vezes são máquinas de moer carne, infelizmente, né? Quer dizer, são números e esse entender quem são as pessoas, às vezes talvez a minha visão e a minha maneira de pensar as coisas seja um pouco romântica. Tem várias empresas aí que são... Tomara que todos pensem igual você. Atenção, microempreendedores que estão começando agora, sejam românticos igual o Caco, viu? Olha, antes de mais nada, e não é questão de ser romântico, um negócio tem que ficar de pé. Sim. Um negócio que não ganha dinheiro, que não tem cliente feliz, não vai a lugar nenhum. Então, a cota de romantismo nessa parte inicial não pode ser muito alta, ou é zero. Tem que ser baixa. O que não quer dizer que respeitar as pessoas e acreditar que as pessoas são o centro de uma construção maior e de longo prazo é indispensável, na minha modesta opinião, né? Tem bastante gente aí para dizer que não, e são teses. Mas hoje, cada vez mais, com uma sociedade que está atrás de propósito, tá atrás de valores humanos. A pandemia mudou muito isso? Talvez as pessoas repensaram os valores, isso que está mudando? A pandemia mudou isso? Sim. Ela não mudou, ela ressaltou, ela sublinhou, ela fez gritar essa questão. Então, a questão da humanidade, do trabalho, da questão de tratar pessoas, ela veio para a mesa muito forte com a pandemia. Inclusive assim, o que eu quero da vida, né? Quantas horas eu trabalho por dia, onde é que eu quero chegar? Inclusive traz um questionamento muito complexo para empresas, né? De novo, outras longas histórias do meu passado, mas né, ser coroa tem alguma... Meu passado, olha lá, me condena. Meu passado, eu tenho muito orgulho dele, me enriquece. Tô brincando. Mas eu venho de uma história de empresa, né? Eu fui executivo da Gerdau, fiz carreira lá dentro, virei diretor das áreas de negócio, né? E fui responsável por uma parte importante do negócio. Essa construção, ela vem de uma cultura local muito forte, de identidade, de dedicação. A gente tinha um time super motivado, é um orgulho que a gente tem, meus colegas, meus amigos, muitos colegas, e a gente construiu uma história espetacular de competência, de entrada em mercado, de posições de mercado. A máquina que a gente tinha, máquina no sentido de time de futebol, né, de equipe, desde o goleiro, técnico, massagista, zagueiro, meio de campo, era uma coisa espetacular. Mas vinha, e eu acho que isso existe ainda, mas certamente em desaceleração, uma coisa de cultura, identidade, vestir a camisa. É isso que eu ia falar, vestir a camisa da empresa, tá meio out? Tá meio fora de moda? Vestir até que ponto? É o que você falou da equipe, isso motiva. Quando você tem uma equipe que é unida, onde a opinião de todos é escutada, onde lutamos por um propósito só, pelo produto final, é uma coisa. Agora, onde existe uma equipe que é desagregadora,
Sim. e que o propósito é você talvez espizinhar o seu colega e não pensar no produto final, isso é ruim? Até que ponto é bom você vestir a camisa da empresa? Deixa eu te dizer o seguinte, minha experiência, e o assunto enseja muita discussão e muita conversa. De novo, muitas horas sobre esse tema. As pessoas, isso é uma cultura mais antiga que está em declínio, né? O jovem hoje está muito mais perto de encontrar o seu propósito e ser empreendedor do que ser um corporate citizen, né? Uma pessoa de empresa. Nós tivemos, e as empresas sempre tiveram, uma coisa de identidade, de ética de trabalho muito forte nesse sentido e sempre foi buscado. Tem gente que diz que não existe essa empresa que você está falando. Eu acho que ela existe, onde as pessoas estão envolvidas, motivadas e têm uma alegria de fazer o seu trabalho. Sim, né? existem. Existem muitas outras que são aquela outra. O cara é um número, detesta o que está fazendo e se pudesse não faria aquilo e faz porque precisa levar comida para casa. Então, são dois extremos de um raciocínio. Né? E essa empresa que eu te digo que as pessoas não estão felizes e estão fazendo as coisas por obrigação, sendo massacradas por um chefe e estão infelizes, é uma empresa que está sob risco. Né? Esse é um cara que muda de empresa em 1 minuto, pelo mesmo salário que ganhava antes. Né? Essa é uma empresa que, se essa situação extrema de estresse, de falta de identidade, o cara não só não é um colaborador, como é um inimigo. Né? Então, realmente, a questão de clima motivacional, de clima ambiental, é uma questão super complexa. Eu acredito que é possível ter isso, mas é certamente uma mudança, entre tantas mudanças que nós estamos vivendo. Essa é uma coisa que está muito mais perto do século XX do que do século XXI, em transição nessa mudança de século, na verdade, nessa mudança de milênio. É o milênio do empreendedorismo, né? É o milênio Tem do vindo empreendedorismo. uma geração latente de empreendedores. E você falou disso, bom, e a pandemia sublinhou isso, assim, bom, mas será que eu devo realmente trabalhar padrão japonês de empreendedor 12/6? A NASA trabalha bastante. Eu já morei em Hong Kong, lá a coisa Não, Hong Kong é light, né? A China continental tem pessoal que trabalha 16/6. Quer dizer, mas geralmente é empreendedor. Ou aí, você está começando a ir para trabalho escravo. O cara só faz isso, não faz sentido ele ser funcionário de uma empresa. Claro, tem bônus, tem trade-offs, são outros valores, tem outras escolhas. Mas no fundo, o que eu vejo hoje, em geral, as pessoas têm o quiet quitting, né? De novo, expressões inglesas, mas é assim, o que é o mínimo que eu posso fazer sem ser mandado embora? Isso é muito ruim também, porque você tem que ter amor pelo que você faz, né? Olha, você vai se meter num lugar, uma profissão, onde você não tem amor, onde você acorda e fala, hoje eu vou gravar, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer um projeto novo. Faz parte da sua vida. Tem um certo romantismo, né? Eu agradeço. Somos românticos, então. Exato. Eu agradeço, porque eu sou extremamente motivado, gosto das coisas que eu faço, adoro o desafio empreendedor, sou um cara motivado por projetos, por inovação, eu saio da cama cedo, louco para trabalhar. A maioria não está nessa posição. Eu sou uma pessoa bem-humorada também, acordo, bom dia, tal. Bom, você me conhece, bom dia, tá, não sei o que, acordo, trabalho. O grande privilégio... Quando você tem vontade de não ir, você fala, aqui já não é mais o meu lugar. Né? Não tá rolando. Às vezes acontece na vida da gente. E aí tem que saber andar. Mas eu considero que... Eu tenho uma frase ou outra que eu construo umas frases para mim e vou distribuindo. Citações de Caco e Johan Peter, vamos lá. É importante quando você está trabalhando você poder gostar do que faz. Sim. Né? Porque muita gente assim, eu queria fazer o que eu gosto. Eu faço muitas coisas que eu gosto, esportes, leitura, cada um tem a sua
lista de coisas que você gosta de fazer. E é importante saber fazer o que gosta. É verdade. Mas essa é uma parte da vida. Quem só faz o que gosta e não tem um trabalho do outro lado, um desafio, uma construção, muitas vezes pode ficar numa situação de vazio, de não saber o que está fazendo. O desafio ele é muito importante, né? Uma falta de propósito. Então, mais importante do que você fazer o que gosta é você poder gostar do que faz. Então, a minha frase é essa. Boa, gostei muito, hein? Para além de gostar, né, de fazer o que você gosta, você tem que aprender a gostar do que você tem que fazer. Porque o desafio ele faz parte. Quando você vai entendendo aquele desafio, já não fica tão difícil, eu acho que é aí que vai dando o prazer e você vai gostando. Essa é uma frase relativamente nova. Se eu não me engano, foi o Confúcio que trouxe ela. É amigo da Rainha Elizabeth. Quando ela era jovenzinha. Então, vamos dizer assim, justamente, a frase de Confúcio é aquele que tem o privilégio de... Acredito, né? Não estava lá no dia também. Aquele que tem o privilégio de gostar do que faz, jamais terá que trabalhar nenhum dia. Sequer dia, né? Até porque trabalho, originalmente, a palavra no latim é tripalo, que é um instrumento de tortura. É mesmo, não sabia. Né, Joseph? Meu amigo Joseph Tepperman, trazendo cultura para todos nós. Então, assim, a escolha das palavras e os simbolismos que estão ligados às coisas, eu considero o trabalho um privilégio, né? Sim. E o ser humano, se não tiver um trabalho, e quando eu digo trabalho, não é um emprego para bater cartão, é uma obra a ser construída. Então, existe o trabalho econômico e o trabalho social, né? Mas quem não constrói alguma coisa vai ter problema. Caco, que dica de ouro você dá para o microempreendedor que está começando agora? Independente do setor. São algumas, Vivian. Eu sou empreendedor, já fiz vários negócios, já trabalhei em grande empresa, né? E já construí negócios pequenos e já construí outros não tão pequenos. O principal desafio para um empreendedor, geralmente um empreendedor, ele larga de uma situação onde ele precisa testar o produto dele, descobrir se a ideia dele é boa, se capacitar e, principalmente, atenção, conhecer o mercado, conhecer o cliente. Sem isso não vai. Cliente. Parêntese, Vivian, me permito dizer, frases. Por favor. Todo mundo na empresa trabalha para o cliente. O problema é os que não sabem. Empresa que não trabalha para o cliente não vai, não tem futuro, não chega a lugar nenhum. Você pode até ser um cara de produto, mas seu produto tem um cliente, precisa servir para o cliente. Voltando às dicas básicas. Se preparar e escolher, eu estou fazendo uma carreira, eu tenho um salário de executivo, guardei um dinheiro, meu produto é legal, eu vou entrar. Já discuti com vários empreendedores em situação assim. Quando é que eu vou entrar? E o cara não consegue tomar a decisão, né? E o medo? Medo, sem dúvida. E medo, inclusive, assim, normal. Medo te mantém vivo, né? Vou sair da minha zona de conforto para me meter num lugar que eu não sei se vai dar certo. Então, empreendedor já é primeiro, o que é ser empreendedor? É ter sonho e ter coragem. Nas dicas fundamentais, conhecer o mercado. Aliás, outra coisa muito importante é conhecer o mercado e conhecer o cliente. Isso posto, testar o produto, conhecer o produto, ter business plan, estudar o assunto e se capacitar. Conhecer as suas capacidades, conhecer as suas não capacidades, né? Suas incapacidades, seus pontos cegos. E aí, uma outra coisa bem objetiva. Será que você consegue fazer o seu negócio gerar caixa desde o primeiro dia? Ou de que maneira? Fluxo de caixa é um tema... Olha, um podcast só sobre isso. Não, um ano de conversa só sobre isso. Fluxo de caixa é vida, é o sangue da empresa. Ficou sem sangue, não vai. Né? Coração e sangue. O cliente é o coração, fluxo de caixa é o sangue da empresa.
Sobre fluxo de caixa, geralmente esse empreendedor ele está trabalhando em alguma coisa e ele tem que se lançar rumo ao desconhecido, né? Um Pedro Álvares Cabral da vida, um Américo Vespúcio, né? Enfim, sair da zona de conforto, sair do conhecido em direção a acredito que vou chegar em algum lugar, né? E tem uma cota realmente de coragem, abnegação e vontade de fazer. Precisa autoconfiança e por isso nem todo mundo foi feito para ser empreendedor. E nem todo mundo está pronto para ser empreendedor. Mas se você ficar esperando ficar pronto, passou o trem também. Você tem que estar quase pronto. O quase tem que ser isso. E a grande dica objetiva... Atenção, que rufem os tambores, a dica de ouro. A grande dica objetiva é: tenha mais dinheiro do que você acha que vai precisar, porque você está errado. Vai precisar de mais dinheiro, vai demorar mais tempo, vai custar mais caro e a sua reserva é pouca. Então, você achou que tinha planejado direito e tinha dinheiro que chega? Busque mais um pouco ou muito mais. Você nunca é tão bom, tão fácil e nem custa tão barato como você achava. Posso estar errado, mas os outros 99% é assim. Sempre é assim, né? Caco, ser urbanista é uma palavra. Uma palavra é difícil. Querer o bem das pessoas. Empreender é? Ter coragem. Muito bom. Caco e Johan Peter, muito obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom te ver novamente. Muito sucesso nesse seu programa, nesse seu podcast. Obrigada. E muito sucesso aos que oportunamente nos assistam. Tem que ter dinheiro, tem que ter reserva. Cash flow é tudo. É isso aí. Tem que ter tempo para assistir o nosso podcast com dicas interessantíssimas. Espero você no próximo. Tchau.